Olá, pessoal, graça e paz. Meu nome é Felipe Araújo e eu estou hoje com Eduardo. Ele é meu primo e ele é uma pessoa que é muito estudiosa da palavra de Deus. E nós vimos aqui conversar um pouco a respeito de um tema que eu achei muito bom e eu estou ansioso para aprender. Eduardo, Boa noite, Felipe. Tudo jóia? Graça e tudo bem? paz Graças a Deus. a todos seus ouvintes aí. Deus abençoe você, sua família, viu? Amém. Muito bom a gente estudar um pouco a palavra de Deus, né? Meu nome é Eduardo, eu sou aqui de Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Como você mesmo falou aí, nós somos primos emprestados. É. Cara, tá contigo aí porque você é um menino que me enche de orgulho. É um prazer estar aqui Amém. com você. Amém. Então, vamos revelar o título? Vamos sim. É uma coisa importante nos dias de hoje, né? A gente estudar certas coisas. E eu vejo, assim, uma importância de observar é a geração que nós estamos vivendo, né? E hoje em dia nós podemos ver nessa geração que nós estamos vivendo uma geração parecida com Pôncio Pilatos, né? Pilatos foi o governador da Judéia na época de Jesus, governador romano, né? Que julgou Jesus naquele julgamento de Cristo. E nós vamos estudar sobre isso, falar um pouco sobre por que nós estamos vivendo a geração Pôncio Pilatos, né? Amém. Então, a geração Pôncio Pilatos. Eu fiquei, nossa, estou ansiosíssimo. Fiquei muito ansioso para a gente falar sobre isso. O tema, o texto-chave é Lucas 7. Isso. Vou abrir O, aqui também. o versículo 7, eu não me lembro. Lucas 7, 32. E disse o Senhor: a quem, pois, comparareis os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? Aí ele continua: são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Por que eu quis colocar esse texto aí na introdução? Porque nós podemos ver como que Jesus era como que ele era uma pessoa que prestava atenção nas coisas. Ele tinha um poder de observação. Então, ele observava muito as coisas que aconteciam no contexto dele, né? Você pode ver isso, como que Jesus ele tinha autoridade para falar certas coisas. Você pode ver, por exemplo, ele prestava atenção quando ele fala da parábola da semeadura. Você pode ver que ele fala como uma pessoa que prestou atenção, que ele via o que acontecia no contexto dele ali, né? Então você pode ver que ele dizia assim, olha, uma parte caiu no meio da rua, né? No meio do caminho, sem antes, às vezes, da pessoa ir e semear, o semeador, a semente ia caindo pelo caminho, os passarinhos. E aí depois ele falava, olha, uma parte da semente caía no meio das pedras, outra parte no meio dos espinhos e outra em terra boa. Você pode notar aí que Jesus ele estava prestando atenção, ele estava observando, ele era muito observador. Você também a observação que ele tinha das coisas quando ele fala da oferta da viúva, né? Da viuvinha, como a musiquinha para criança diz, né? Como que ele sabia até quantas moedas que ela estava dando, né?
Ele sabia que era todo o sustento dela, ele sabia que aquele povo estava dando o que sobrava, né? E então ele observava uma observação de Jesus que eu acho muito interessante, né? Quando ele fala daquela pessoa que lança a mão do arado, né? Ele fala assim, olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. E eu acho tão interessante, né? Porque o arado naquele tempo, né? Você tinha às vezes um animal puxando e ele, ou às vezes ele na força mesmo, abrindo as covas. E com certeza pelo dele está. Você pode ver aqui essas plantações certinho, né? Os canteiros tudo certinho, né? Porque a pessoa tem que alinhar direitinho para ficar tudo certinho, senão fica torto. Se a pessoa que está no arado ali, ó, abrindo as covas, olhar para trás, o que vai acontecer? Vai sair tudo torto, né? Então, Jesus ele faz essa comparação. Olha, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus, né? Então, Jesus é muito observador. E o interessante, só uma observação, o interessante sobre expor isso, sobre aquele, né, que olha para trás, porque a gente pode tirar uma lição também, porque a gente vê muitas pessoas falar assim, aquela frase, não importa do jeito como eu faço, o que importa é que é para Jesus, o que importa é que é para o Senhor, é porque o Senhor está vendo, não é para homens. Não importa como é a maneira, do jeito que eu estou fazendo. O importante é que é para Deus. E não é, né? Muitas vezes a gente faz assim para valorizar o desleixo, o próprio desleixo, né? Sendo que nós precisamos sim, em tudo, buscar a perfeição naquilo que nós fazemos, né? Isso eu acho que se encaixa um pouco nessa parábola aí. Não, é exatamente isso. Assim, você pode achar vários ensinamentos em cima, né? E um deles é esse mesmo, né? E olhar para trás é a pessoa ficar olhando o passado, né? Desejando. Jesus estava dizendo ali olha, aquele que olha para trás, ele sente saudade daquele tempo, né? E é isso mesmo que você falou. E pelo fato dele estar olhando lá para trás, né? Olhando pelo o passado dele, que sentindo saudade do tempo passado, ele não vai fazer certo aquilo que ele tem que fazer. E aí ele vai, com certeza, ele vai errar, ele vai entortar os caminhos. Uma coisa interessante que a palavra, o significado da palavra pecado no original é errar o alvo. Errar o alvo. E se a pessoa ficar olhando, como é que ela vai acertar o alvo? Paulo fala sobre isso, né? Deixando as coisas que para trás ficam, isso. Né? Apontamos para o alvo, né? Para frente, para o alvo. Que ele não fala isso, mas dá para entender que ele está falando que o alvo é Jesus. É Cristo. Mas o alvo, na verdade, é acertar, é não errar, não errar, não cometer pecado, porque quando você comete o pecado, você está errando. Né? O alvo é você cumprir a vontade de Deus. É isso que você falou mesmo. Às vezes as pessoas estão fazendo as coisas tortas e está no arado, está fazendo a obra, mas não está olhando onde deveria olhar. O olhar dele está desviado, né? Jesus era muito observador, era o contexto da época. Outra coisa muito importante nesse versículo aqui sobre a quem, né? Ele diz assim: a quem, pois, comparareis os homens dessa geração? Ele diz assim: a quem eu vou comparar essas pessoas? Eu vou comparar eles com o quê? Ou com quem, né? Jesus ele teve essa ousadia de dizer isso. Era importante isso, era didático poder ensinar as pessoas dessa forma. Então ele pegava o contexto que ele via e mostrava para os apóstolos, para as pessoas, exatamente isso, para eles poderem entender, para que eles pudessem observar as coisas, né, que
que estavam acontecendo no tempo dele. Sabe assim, até antes disso aqui, para dar continuidade, é uma coisa tão importante a gente poder ser imitadores de Jesus, né? Porque se Jesus não fosse um observato, uma pessoa que observasse tudo que tivesse acontecendo ao seu redor, ele não estaria cumprindo aquilo que ele mandou nós fazermos. Porque você pode ver, por exemplo, Jesus ele fala assim, olha, pelos frutos se conhece uma árvore. Observe os frutos das pessoas. E esse contexto ali de olhar os frutos, ele estava falando do quê? De falsos profetas, de pessoas que iam vir dizendo que é o Cristo, dizendo isso. E ele falando, ó, você vai conhecer se uma pessoa é um falso profeta ou não, pelos frutos dela, pelos frutos se conhece uma árvore. E ele fala, não pode dar uma árvore boa, não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então, ele nos manda observar, ele nos manda olhar os frutos. O problema é que hoje em dia, se você olhar o fruto, você acha que você está julgando, né? Irmão, você não pode olhar, você não pode, sabe, julgando as pessoas. O Jesus mandou olhar os frutos delas. Outra coisa que ele manda também, e exemplo maior para nós, é olhar os sinais da volta dele, né? Ele fala assim, olha os sinais. É claro que a gente não sabe o dia e a hora, mas é por isso que ele mandou que nós pudéssemos prestar atenção nos sinais. Ele falou assim, olha, quando acontecer essas coisas, vocês saibam que eu já havia feito isso, que eu já tinha falado sobre isso, né? E ele ainda conta, fala assim, olha, vocês sabem olhar para o céu e dizer se vai chover ou não, se vai dar um tempo bom ou não. Vocês olham para o céu, veem que ele está vermelho, vai chover. Agora vocês não sabem olhar quando é que se está próximo à vinda dele, né? Então ele é o maior exemplo para nós e a gente tem que imitá-lo. Então quando ele faz essa ação com a geração dele, daquele tempo dele, ele diz assim, olha, eu vou comparar esses homens da nossa geração, que está aqui conosco, eu vou comparar eles a quê? Aí ele fala, né, uns meninos na praça, que uns estavam tocando flauta, outros estavam lá tocando lamentações, e ninguém dançou, e ninguém chorou, não teve reações nenhuma a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Assim, dentro de é que nós podemos tirar um exemplo de Jesus. Não é fazendo julgamento. Então, por que eu coloquei esse texto? Porque antes de que as pessoas pudessem dizer, julgando a nossa geração. Não, eu estou observando, eu estou percebendo, eu convivo com essa geração. Eu sou crente há bastante anos. Então, assim, a gente vai percebendo como que a geração vai se comportando, né? E eu tenho, assim, algum tempo aí, eu tenho visto que a nossa geração tem sido uma geração muito parecida com as atitudes de Pôncio Pilatos, né? Muito parecida. Nós isso assim, como que nós podemos identificar que a atitude que Pôncio Pilatos teve é muito parecida com as atitudes que muitas pessoas estão tendo hoje. Você pode ver que Pôncio Pilatos, uma pessoa que, julgando Jesus, ele tinha poder e autoridade para tomar decisão naquele tempo, tanto que Jesus fala para ele assim, olha, ele fala assim, olha, falou para Jesus, olha, eu tenho poder para te soltar e para te condenar. E Jesus fala, nenhum poder você teria sobre mim se de cima te não fosse dado. Então, ele tinha o poder e a autoridade. Jesus reconheceu a autoridade dele, só que falou, a autoridade que você tem, ela vem do céu. Ela não vem de você mesmo, né? Então, o que a gente... Pôncio Pilatos teve uma grande oportunidade de aprender com Jesus, de crescer, de poder conhecê-lo. Ele estava diante do Rei dos Reis, aquele que realmente tinha resposta para todos os anseios dele, né? E hoje em dia nós vemos isso. Nós vemos pessoas que às vezes estão dentro da igreja, estão diante ali de pregações, de pregadores, de louvores, de coisas assim que
poderiam edificar, elas poderiam ter a vida delas, mas elas estão tendo atitudes que só vão levar à condenação. Eu tinha um pastor que ele falava assim, Felipe, e os ouvintes, eu tinha um pastor que ele falava assim, dois tipos de pessoas na igreja. Aqueles que estão indo para o céu e aqueles que estão acompanhando aqueles que estão indo para o céu. E é verdade, às vezes tem um grupo de pessoas que estão indo para o céu, estão caminhando com Jesus, estão tendo uma vida de santidade com Jesus, e tem um outro grupo que faz parte do grupo, estão acompanhando os que vão entrar no céu, né? Então, assim, o que a gente pode tirar disso, Pôncio Pilatos tinha essa grande oportunidade e ele jogou fora essa oportunidade. E nós estamos vendo essa geração também, com uma grande oportunidade, tem o celular, tem YouTube, tem sim, estudos, tem ruim, tem coisa boa, tem WhatsApp, tem várias coisas que pode evangelizar, que pode ser evangelizado, que ele pode aprender, que ele pode tudo, e às vezes ele abre mão de tudo isso, né? Mas assim, vamos direto então, que a gente... as atitudes que Pôncio Pilatos teve, Que são e nós parecidas a essa podemos... geração. A primeira coisa que eu vejo, a primeira atitude de Pôncio Pilatos, que me faz lembrar dessa geração, é que Pôncio Pilatos, ele só conhecia Jesus, ele conheceu Jesus pelo que os outros lhe falaram. Ele conheceu Jesus pelo que os outros passaram para ele. Ele não chegou a conhecer Jesus de fato. Vamos ler um texto aí. Está em João 18, eu vou abrir aqui. Tornou, pois, Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Então ele faz uma pergunta para Jesus. Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Então, o que nós podemos tirar aqui de lição disso aqui? Jesus, ele está lá no julgamento, né, no Sinédrio, e aí Pilatos entra e faz uma pergunta para Jesus. Jesus, você é o rei dos judeus? Porque as pessoas estavam dizendo isso, né, acusando Jesus de que ele falou que era rei dos judeus, né? E Jesus responde para Pilatos: olha, Pilatos, você diz isso de você mesmo ou porque outras pessoas falaram a respeito de mim? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus perguntando para ele: olha, Pilatos, você está fazendo a pergunta porque você me conhece ou porque você me conhece de você mesmo? Você me conhece pelo que os outros falaram? Então, Jesus faz essa pergunta para ele: olha, você me conhece porque você está falando isso porque você me conhece? Ou você me conhece dos outros? Né? Você me conhece pelo que os outros falam. E isso é o mais importante, Filipes e ouvintes. É que, hoje em dia, vendo uma geração que eles não querem conhecer Jesus. Eles conhecem Jesus pela boca dos outros. Eles entram na igreja e o que é passado para eles, pronto, é lei, é regra. Engole e tchau. Exatamente. Ah, foi fulano que falou a verdade. Não quer ter aquele relacionamento, né? O relacionamento com Cristo, de fato. E uma capacidade, não tem capacidade de procurar verdadeiramente conhecer Jesus, de saber quem ele é realmente. E quando eu falo Jesus, é muito bom explicar isso, é o seguinte: quando eu falo assim, conhecer Jesus, não é conhecer só a pessoa de Jesus, é conhecer toda a doutrina, porque toda a Bíblia aponta para Jesus.
né? Então, assim, conhecer as doutrinas da Bíblia é conhecer Jesus. Entendeu? Então, assim, porque a Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra que se fez carne. Então, quando nós vemos hoje em dia, é isso. As pessoas chegam lá e entram na igreja ou aceitam uma pregação de um youtuber ou qualquer outro que seja, aceita aquilo como verdade, ela não procura conhecer. Você entra numa igreja, por exemplo, uma igreja que é pré-tribulacionista, vamos dar um exemplo. Aí o pastor diz lá, nós vamos ser arrebatados a qualquer momento e põe. A pessoa não chega e não fala assim, olha, mas cadê o texto? Na onde Aonde que tá? ser isso? Entendeu? Aí entra numa igreja, seja ela calvinista ou arminiana, às vezes a pessoa chega assim e fala assim, olha, você... a Bíblia diz que Deus escolheu um para ser salvo e o outro para ser condenado. Tá, mas como? Deixa eu entender isso. Ou qualquer outra doutrina que seja, né, ou arminiana. Mas como é isso? Entendeu? Às vezes chega numa igreja assim, a pessoa tem uma mulher que é líder. Aonde diz que pode? Onde diz que não pode? Hoje em dia, é interessante que na minha igreja é assim. Eu penso em mudar um pouco a tática de ficar ensinando as pessoas. Eles chegam assim e me falam assim, olha, você diz que isso não pode. Aí eles falam assim comigo, né? Você diz que isso não pode. Me mostra onde está escrito que não pode isso que você está falando que não pode. Aí eu falo assim, tem coisa... Por exemplo, a Bíblia não diz que você não pode fumar cigarro. Mas pode fumar cigarro? Não pode. A gente vai pelo contexto. Não convém, né? Né? Então, muitas vezes você não vai achar um versículo dizendo, olha, você não pode fumar cigarro, principalmente da marca tal, 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 tal. As pessoas querem até o valor do cigarro. É verdade. Não pode fumar cigarro barato, nem não sei o quê. Eles querem tudo mastigado. Então, igual eu estava falando, eu vou mudar a minha tática. Eles chegam e perguntam para mim, aonde está escrito que não pode isso? Eu vou dizer ao contrário agora, eu vou dizer, aonde está escrito que pode isso, então? Entendeu? Quando eles chegarem e falar assim, olha, você diz que não pode beber bebida alcoólica. Aonde está escrito que não pode? Aí eu vou dizer, então me mostra onde está escrito pode. que pode. Porque querem tudo mastigado muitas vezes, não querem conhecer Jesus realmente. Uma das coisas que eu parei de treinar violão foi isso. Porque o professor de violão chegava assim e falava, faz aí o acorde tal, faz o ré, faz o sol, faz o dó. E eu fazia, e tocava música, lendo a partitura e tal. Aí eu falei assim, gente, eu estou fazendo porque está ali, está mandando eu fazer. Aí eu tive aula de teoria, mas eu não tive cabeça para isso. Eu falei, desisti, larguei, porque é muito difícil teoria musical, né? Então, assim, hoje em dia nós estamos vivendo essa geração, eles não conhecem. Eles conhecem Jesus pelo que os outros falam para eles. Eles não... Sabe, qualquer doutrina que seja, eles aceitam aquilo como uma verdade. Eles aceitam aquilo e põem em prática na vida deles, muitas vezes, às vezes até certo. Às vezes eles estão agindo certo porque tem muitos pastores honestos, homens de Deus, homens que conhecem a Bíblia, e eles passam verdade. Tem umas coisas até que certas pessoas que às vezes ficavam falando assim, essas igrejas que têm usos e costumes, existe essa doutrina pesada, eu não sei por que essas igrejas obrigam as pessoas a pode fazer isso ou pode aquilo. E eu falava assim, olha, se eles estiverem exigindo
as pessoas façam aquilo que é certo, eu não vejo problema nenhum. Entendeu? Às vezes as pessoas querem questionar as igrejas, essas que têm uso que é muito pesado, desde que não seja contrário à verdade bíblica, desde que não seja só um fardo que eles estejam colocando as pessoas, desde que sejam bíblicos, eu não vejo problema nenhum. O problema é que as pessoas muitas vezes agem daquela forma, têm aquela atitude, mas sem entendimento. Paulo ele fala assim, olha, as pessoas têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Sabe? Ter zelo por Deus é importante, mas ter entendimento daquilo que você está falando é muito importante. Porque aí orarei você no espírito, mas também orarei no entendimento. É perfeito. Perfeito, exatamente. O entendimento é muito importante. Então, Pôncio Pilatos estava julgando Jesus porque ele conhecia Jesus, pelo que os outros tinham falado para ele sobre Jesus. E a nossa geração é uma geração que quer tudo mastigada, não conhece, não quer saber, não questiona, não é questionar as pessoas, mas questionar aquilo que ela sabe. Eu preciso entender o que eu estou sabendo, o que eu estou crendo. Né? Tem, inclusive... Então, Felipe, a gente estava assim... Quando você... Muito tempo na igreja católica, assim... E lá é assim, você vive o magistério da igreja. Se você não fizer o que o magistério da igreja fala, você não pode viver ali, você tem que procurar outro lugar. E é isso que muitas vezes a gente está vivendo isso. A igreja coloca aquela doutrina ali e as pessoas vão vivendo. Assim, infelizmente, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas dizem isso, né? Igual você sempre, a gente estava conversando e você diz, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E para isso, né? Eu aprendi assim, meu cabelo vai ser assim, vai ser assim. Eu não, sabe? Às vezes as pessoas não Sou grosso assim mesmo, sou bruca, que é assim, fica nessa questão de fica só naquilo, né? E com isso, eu sou sistemático mesmo, vou morrer sistemático, eu sou explosivo mesmo, vou morrer explosivo. E nisso a pessoa não avança, né? Ela se transforma uma pessoa antipática, uma pessoa que ninguém quer ficar por perto, né? Uma pessoa que ela não cresce nem pessoalmente e nem espiritualmente, né? E o pior é que às vezes ele poderia ter uma mudança, às vezes, num lugar, em determinadas congregações, e eles não mudam. A igreja poderia dar a essa pessoa uma oportunidade para mudar, e a pessoa não muda porque a igreja já é fechada naquele pensamento. Já é fechada naquele pensamento ali, sabe? Às vezes, o próprio líder já aprendeu de outro líder, que aprendeu de outro líder, aprendeu de outro líder, e a coisa foi passando, e no fim das contas, você chega assim, ó, sabe aquela brincadeira que um ponto aumenta um ponto, né? Mais ou menos isso. Aí vai lá, acreditava em Jesus daquela forma, aí passou para outra, ele colocou mais uma pitadinha dele. No fundo, ninguém sabe, não faz perguntas a nada, nem a ninguém, né? Falar assim, por quê? Não é errado você perguntar, não é errado você procurar por que você está fazendo isso. Geralmente, quando fazem essa pergunta, o porquê? Não, mas não é o porquê de eu quero saber. É o porquê de afronta. Por que eu não posso fazer? Por quê? Geralmente eu costumo perguntar assim, por que não? Para quê?
Ah, por que que eu não posso fazer tatuagem? Por que não? Eu te pergunto, para que você quer fazer tatuagem? É para Essa luxúria? É para se autopromover? Então, eu sempre faço essa pergunta. Não é o porquê, é o para quê, né? exatamente. E quando é uma coisa, gente, uma coisa que às vezes as pessoas colocam e porque tem coisa que é muito igual também, né? Às vezes as pessoas assim, tem o jeito dele, igual você falou aí, né? A pessoa é daquele jeito e tudo, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser, né? Um é mais calado, o outro é mais tímido. Isso. Não é isso que eu estou, Uhum. assim, questionando. A questão é sobre qualquer assunto, predestinação, livre-arbítrio, ele, hoje em dia, está sendo muito questionado o Espírito Santo na igreja. Eu tenho visto que tem crescido uma corrente muito grande de pessoas que estão dando ouvido aos pensamentos da Testemunha de Jeová. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes as pessoas estudam muito pouco da pessoa do Espírito Santo. Sabe? Não procura entender a missão, a missão do Espírito Santo, né? Não é o assunto hoje, porque se a gente entrar, a gente fica muito. Mas então é isso que eu acho. As pessoas recebem uma doutrina, recebem um ensinamento, e muitas vezes aqueles que estão passando o ensinamento nem abrem a Bíblia, são simplesmente achismo, né? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ah, mas qual o texto que diz que vai ser assim? Ah, porque Deus não ia deixar a igreja sofrer. Mas isso não é resposta. Isso é achismo. Ou que seja depois, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Aí fala assim, mas por que vai ser depois da grande tribulação? Para não ficar parecendo que está puxando para um lado ou para o outro, né? Por que vai ser depois da grande tribulação? Qual o texto que me diz isso? Ah, vai ser depois da tribulação? Porque a igreja sempre passou por tribulação. Tá, mas o que me garante? Qual o texto? Qual a base, né? Qual a base? Gastar um tempo, não é gastar um tempo, né? Mas passar um tempo com os ensinamentos que a Bíblia traz, né? É isso, meu querido. Nós estamos vivendo essa geração que conhece Jesus na boca dos outros, né? Qual é o conselho que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, para essa geração Pôncio Pilatos? Olha, a primeira coisa é para quem que você está dando ouvido, né? Você vê que aqui nesse caso aqui, Pôncio Pilatos, quem falou que Jesus se dizia rei dos judeus, eram os judeus. Os judeus é um povo de Deus. Nós não vamos entrar em questão agora de que é o povo judeu, qual a importância desse povo. Para falar a verdade, eu creio que nós somos um povo só com os judeus. Jesus falou que a parede foi separada. Isso é um outro estudo das duas casas de Israel. Seria muito importante estudar sobre isso, que isso mudou a minha visão depois que eu aprendi sobre as duas casas de Israel. Mas, assim, a primeira coisa, para seu ouvido, você está dando ouvido, você pega que o povo judeu, olha, você vê, eles levantaram falsas testemunhas e diziam assim, olha, Jesus, olha, você vê, a falsa testemunha disse assim, presta atenção, Felipe, a falsa testemunha diz assim, esse Jesus disse que destrua o templo em um dia, destrua o templo e em 3 dias ele ia retornar a edificá-lo. Essa testemunha disse a mesma coisa que Jesus falou. Ele prestou atenção naquilo que Jesus falou. Ele prestou atenção na pregação de Jesus. Jesus falou isso mesmo.
Jesus falou, olha, destrua esse templo e em 3 dias o reedificarei de novo. Mas ele não entendeu. Ele prestou atenção, ele ouviu o que Jesus falou, ele repetiu, ele repetiu do mesmo jeito, mas não entendeu. Jesus estava falando do corpo dele, Jesus estava falando que era dele. O que Jesus falou, ó, vocês podem me matar, mas em 3 dias eu vou voltar a viver. Então, aquele homem repetiu direitinho, mas não entendeu. Não entendeu. Então, quem nós estamos dando? Isso é importante, para que nós possamos assim nos edificar como casa de Deus, como povo de Deus, né? Então, a primeira coisa é essa. Para quem que você está dando ouvido? Você está ouvindo a quem? Segunda coisa é procure se informar se aquilo é daquele jeito mesmo. Sabe, Pôncio Pilatos tinha a oportunidade de sentar aqui. Senta aqui, Jesus, vamos bater um papo aqui. Eu tenho certeza que se der, os outros tópicos nós vamos ver lá mais para frente sobre por que essa geração parece com Pôncio Pilatos. Então ele poderia ter sentado e ter buscado mais de Jesus do que aquele simples, sabe, aquela simples pergunta que ele fez. Então, assim, procure saber. A nossa salvação, ela está... Jesus já decretou a salvação. A salvação foi decretada. A salvação já foi assim, conquistada na cruz. Hoje eu não conquisto nada. Jesus conquista. Porque para uma pessoa conquistar alguma coisa, ele tem que ter méritos para conquistar algo. E nós, seres humanos, pecadores, não temos mérito nenhum. Então, o único que tinha mérito para conquistar alguma coisa era Jesus Cristo. E ele teve, e ele conquistou já. Então, assim... Tetelestai. Procure... Tetelestai. Exatamente. Então, assim, procure se amar. A salvação depende... A minha salvação depende daquilo que eu buscar, sabe? Depende de mim, vou dizer assim. Mas, antes de que venha alguma pessoa dizendo assim, olha, a salvação não depende de mim. A salvação já foi decretada. Agora eu escolho, aí sim, já estou dizendo o meu tipo de pensamento, né? Uhum. Eu escolho ou não. E muita gente, muitas vezes, Felipe, que vão ser, que muitas vezes é sincera, é zelosa, como nós falamos aqui hoje, às vezes estão dando ouvidos àquilo que vai levar ela à condenação. A Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Né? Então, procure enxergar, procure ver a Bíblia. Não acredite em qualquer um. Acredite na Bíblia. Se uma pessoa diz uma coisa e a Bíblia diz outra, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia sempre. Amém. Aleluia. Amém, querido? Essa frase aí foi poderosa. Fique com a Bíblia.